Em todo o mundo, existem locais e estruturas antigas que os especialistas e pesquisadores não encontraram uma possível explicação para como foram construídas ou qual era o seu propósito. O melhor exemplo dessas anomalias são os monumentos antigos encontrados no Planalto de Gizé. Antes de começar, que tal deixar aquele like maroto e se inscrever em nosso canal, deixando ativado o sininho das notificações para não perder nada. Coloque somente para funcionar, deixando aquele comentário. Sem mais, vamos começar! De acordo com nossos livros de história, há 4.000 anos, os antigos egípcios usavam apenas ferramentas como cinzés de cobre e martelos de pedra para esculpir rochas, muitas delas muito duras, como basalto e granito, em formas que permitiam sua montagem com precisão milimétrica. Mas, na realidade, é simplesmente impossível produzir esse tipo de trabalho apenas com cinzés de cobre e martelos de pedra, como fomos levados a crer. Lembre-se de que o basalto tem um fator de dureza entre 6 e 7 na escala de dureza de Mohs. O granito está geralmente entre 5,5 e 7, enquanto o cobre está entre 2,5 e 3. Por esta razão, muitos que questionam a versão oficial de sua construção estudaram este terreno em busca de evidências de tecnologia avançada, graças a qual essas estruturas poderiam ter sido construídas. Entre os muitos fragmentos que permanecem no solo, há inúmeras evidências que apontam para uma tecnologia antiga, altamente avançada, responsável pela construção dessas maravilhas antigas. Provas de uma tecnologia avançada antiga perdida no Planalto de Gizé podem ser encontradas nesse piso de basalto, que além da dúvida razoável, algum tipo de máquina de corte de precisão foi usado para sua construção. As eretas afiadas e paralelas demonstram a alta qualidade deste trabalho, indicando que a máquina de corte estava completamente estável. Quando essas pedras foram cortadas, a máquina de corte de alta velocidade deixou marcas, sulcos precisos e inúmeras características peculiares. Em um lugar, você pode encontrar muitos cortes paralelos verticais lado a lado, semelhantes aos cortes de rocha que são feitos hoje com máquinas modernas. Parece que o corte de basalto não era tão demorado e árduo a ponto de evitar que adicionais cortes como esses fosse uma perda de tempo desnecessário. Essas marcas de ferramentas sobreviventes poderiam um dia ser usadas para identificar a tecnologia usada para construir um sítio. As evidências sugerem que as teorias modernas publicadas e atestadas em massa a respeito das origens do Planalto de Gizé, sua idade e, de fato, seus construtores estão realmente erradas. O primeiro passo é dado para realmente descobrir que eles não foram feitos com ferramentas primitivas. A segunda seria identificar a tecnologia a partir das pegadas deixadas pela máquina de corte, para talvez descobrir quem foram os possuidores. Artefatos antigos são objetos feitos por nossos ancestrais e deixados para trás para descobrirmos. Seu objetivo é revelar novos detalhes sobre o passado. Encontrar o artefato correto no local correto é vital para novas descobertas. No entanto, encontrar erroneamente o artefato errado no local errado leva a mistérios não resolvidos. Sanches encontrou esses restos estranhos e artefatos antigos em uma mina perto de Tasco, Guerreiro. Ele acredita que eles pertenciam a uma cultura desconhecida que viveu no México durante os tempos antigos. A múmia humanoide de pernas dobradas de corpo comprido é chamada de Citlal-Temini, que significa irmão das estrelas. Um pesquisador de cultura antiga mexicana, Pablo Henrique Garcia Sanches, anunciou a descoberta no mínimo inusitada de uma múmia alienígena, bem como um crânio alienígena separado, apresentando publicamente as descobertas no outro dia e postando uma foto em suas redes sociais.
Sanches diz que encontrou esses restos, juntamente com artefatos antigos, em uma mina perto de Taxco, Guerrero, e acredita que eles pertençam a uma cultura desconhecida que habitou o México em tempos antigos. A estranha múmia, que se parece com algum tipo de criatura humanoide com um corpo longo e pernas dobradas, Sanches chamou de Citlautemini, irmão das estrelas. Esta múmia supostamente tem 4 dedos das mãos e 4 dedos dos pés. E o crânio tem forma tão estranha que é difícil descrevê-lo. Mas ainda mais questões são levantadas pelo crânio separado descoberto, que é mais parecido com os restos de um monstro de um filme de ficção científica. O crânio tem dentes afiados, seus lados são cobertos com algum tipo de padrão geométrico riscado no osso, e sua parte superior é muito alongada. As fotos e artigos de imprensa geraram muito interesse dos internautas, com muitos chamando a múmia e o crânio de falsificações grosseiras. Em particular, eles escreveram que o crânio do alienígena foi criado a partir do crânio de um porco. Ao mesmo tempo, Pablo Henrique Garcia Sanches é considerado um cientista bastante sério. Ele tem estudos de pós-graduação na Universidade Nacional Autônoma do México e nas universidades dos estados de Guerrero e Morelos, e também recebeu o Prêmio Microfone de Ouro da Câmara dos Deputados da Cidade do México. Além da múmia e do crânio, Sanches também mostrou artefatos encontrados na mesma caverna. Eles estão cobertos de padrões intrincados e alguns deles parecem cabeças alienígenas com olhos escuros em forma de amêndoa. Muitos jornais mexicanos escrevem sobre a múmia, crânio e artefatos estranhos de Sanches, mas o que outros cientistas pensam sobre isso ainda é desconhecido. Os avanços na ciência e na história, e a expansão do nosso conhecimento do planeta, permitem-nos compreender o nosso mundo de forma mais completa do que nunca. Com esses saltos constantes, estamos descobrindo mais e mais segredos todos os dias, alguns dos quais confundiram cientistas, arqueólogos e historiadores com inúmeras perguntas e tentativas de explicar os fascinantes artefatos e locais que descobriram. Pesquisadores traduziram símbolos antigos famosos em um templo na Turquia e contam a história de um impacto devastador de cometas há mais de 13.000 anos. Ao cruzar o evento com simulações computadorizadas do sistema solar por volta dessa época, os pesquisadores sugerem que as esculturas poderiam descrever um impacto de cometas que ocorreu por volta de 10.950 a.C., aproximadamente na mesma época em que começou uma mini-era glacial que mudou a civilização para sempre. Esta era do gelo, conhecida como as Draias mais jovens, durou cerca de 1000 anos, e é considerada um período crucial para a humanidade, porque foi nessa época que a agricultura e as primeiras civilizações neolíticas surgiram, potencialmente em resposta aos novos climas mais frios. O período também foi relacionado à extinção do mamute lanoso. Mas embora o recente Dryas tenha sido minuciosamente estudado, não está claro exatamente o que desencadeou o período. Um ataque de cometa é uma das principais hipóteses, mas os cientistas não conseguiram encontrar provas físicas de cometas por volta dessa época. A equipe da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, diz que essas esculturas, encontradas no templo mais antigo do mundo, mostram mais evidências de que um cometa provocou o recente Dryas. Acho que esta pesquisa, junto com a recente descoberta de uma anomalia generalizada de platina em todo o continente norte-americano, praticamente selou o caso em favor do impacto do cometa Dryas. A tradução dos símbolos também sugere que Göbekli Tepe não era apenas outro templo, desde que se supunha, também poderia ter sido um antigo observatório. Um dos seus pilares parece ter servido como um memorial para este evento devastador, provavelmente o pior dia da história desde o fim da Idade do Gelo. Acredita-se que o Göbekli Tepe tenha sido construído em torno de 9.000 a.C., cerca de 6.000 anos antes de Stonehenge, mas os símbolos no pilar datam o evento para cerca de 2.000 anos antes disso. As esculturas foram encontradas em um pilar conhecido como a Pedra Volshu e mostram diferentes animais em posições específicas ao redor da pedra. Acredita-se também que uma imagem de um homem sem cabeça na pedra simbolize o desastre humano e a extensa perda de vidas após o impacto. As esculturas mostram sinais de ser cuidado pelo povo de Göbekli Tepe por milênios, o que indica que o evento que eles descrevem pode ter tido impactos duradouros na civilização. Para tentar descobrir se esse ataque de cometa realmente aconteceu ou não, os pesquisadores usaram modelos de computador para combinar com os padrões das estrelas detalhadas na Pedra Volshu para uma data específica, e encontraram evidências de que o evento em questão teria ocorrido em torno de 10.950.
A datação dessas esculturas também coincide com um núcleo de gelo retirado da Groenlândia, que aponta o período de recente Dryas como começando em torno de 10.890 a.C. se você considera que, de acordo com os astrônomos, este cometa gigante provavelmente chegou ao sistema solar interior há cerca de 20 a 30 mil anos. E teria sido uma característica muito visível e dominante do céu noturno. É difícil ver como pessoas antigas poderiam ter ignorado isso, dadas as prováveis consequências.